ambiente virtual de aprendizagem eu recebi uma dúvida muito interessante. Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda. Mas antes de eu explicar como eu eliminar o JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda, eu vou explicar o que é esse tal de bloqueio de renderização. O bloqueio de renderização, ele é um bloqueio que acontece quando o navegador está pegando o teu código HTML e convertendo informação visível para ser apresentado para você, que é o usuário da página. Ele recebe a informação que tem o arquivo JavaScript. Então ele vai parar a renderização da página. Renderizar significa converter o HTML em informação visível. Ele vai parar a renderização, vai buscar o arquivo CSS e vai continuar a renderização, vai encontrar um arquivo JavaScript, vai no servidor buscar esse arquivo JavaScript e vai continuar. Daqui a pouco ele encontra mais outro. Cada vez que isso acontece, é chamado de bloqueio de renderização. Eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu até acessar antes de mostrar o resultado. Deixa eu acessar ele no navegador. Para quem já reconheceu, esse aqui é o mesmo que eu usei no post trabalhando com URL amigável. E é o layout que eu copiei do Maljor. Eu precisava de um layout simples para trabalhando em URL amigável. E aqui eu também precisava de um layout simples. Tá aqui o do Maljor. Então, inspecionando elemento em Network, vou recarregar a página. E aqui no finalzinho, deixa eu jogar tudo para cá. Eu tenho aqui. Então ele carregou o HTML. Aí ele carregou um CSS. Aí ele carregou um JavaScript. E veja que ele carregou o JavaScript. Quando ele terminou de carregar esse JavaScript, ele passou a carregar o restante do conteúdo. Ou seja, ele teve um bloqueio de renderização quando ele foi chamar esse arquivo. Então eu vou fechar ele aqui. Já está aqui no PageSpeed, já cliquei em analisar. Mobile, ele deu pontuação 85/100 e desktop 95/100. O único item de todos que eu não resolvi, eu já deixei ele prontinho, CSS compactado, JavaScript compactado. O restante, todas as outras 9 regras eu já passei, deixei tudo bonitinho. Só essa aqui que não resolvi agora. O que acontece? Ele deu aquela mensagem que está ali no blog, no fórum, que é: elimine o JavaScript e CSS bloqueio de renderização do conteúdo acima da borda. Eu tenho aqui o código fonte. E o que eu fiz? Eu tenho uma chamada para o CSS. Depois disso, ele me chama o jQuery. E depois disso, ele me chama o custom-min.js. Então eu tenho um CSS, é um projetinho muito pequenininho, que é um projeto maior, tem muitas vezes 3, 4, 5 folhas de estilo e vários arquivos JavaScript. No caso, eu só tenho um único arquivo CSS e 2 arquivos JavaScript. Então, nesse exemplo 1, eles estão lá como antigamente se fazia, né? Era CSS e JavaScript sempre dentro da tag header. Aí, há pouco tempo, veio a instrução que o JS deve estar lá no rodapé. Então, no exemplo 2, eu fiz a nova especificação, que é CSS no topo, JavaScript no rodapé. Vamos ver o que acontece quando eu analiso o 2. Aumentou meu valor. Antes ele estava em 85, se eu não me engano, agora já está em 91. Por quê? Nesse caso, eu não tenho mais o JavaScript. Eu posso até voltar antes, no A1. Ou vou até abrir uma nova aba. É melhor. Então eu tenho os 2 JavaScript. Tá aqui os 2 arquivos JavaScript. E eu tenho o CSS. Então agora, quando eu vou recompilar no 2.
E o resultado veio 91. 85, 91, já um bom incremento. Mas ainda ficou o tal do CSS. E o que eu faço com esse CSS? Não dá para tirar ele dali, ele tem que ficar no topo. Na primeira vez que eu disse eu vou colocar o meu site em 100/100, alguns blogs diziam que o arquivo CSS também deveria estar lá no rodapé. Mas o que acontece? Até eu vi que, por exemplo, o YouTube passou alguns meses até com o CSS lá no rodapé. O que acontece quando tu tens o CSS no rodapé? Ele carrega, no caso aqui o arquivo é muito pequenininho, ele não vai fazer. Mas ele carrega o site todo desestruturado, como se não tivesse folha de estilo nenhuma. Quando ele carrega o CSS, ele vai lá e monta. Isso fica extremamente feia. Então, meu site continuou lá, não tendo 100/100. Mas eu disse, eu vou conseguir. Então, não tinha mais nada. Comecei a ler as especificações. E uma delas dizia para você carregar parte do seu CSS inline. No exemplo 3, foi o que eu disse antes ali, de jogar tudo lá no rodapé. E o resultado continua 97 e 91. Então, o que o próprio Google diz? Mostrar como corrigir, otimiza a exibição do CSS. Então, para vocês não dizer que eu estou ficando louco, vamos ver o que o próprio Google diz com isso. A recomendação é priorizar conteúdo visível. Aqui está o meu documento, como ele está. Está aqui o arquivo CSS, está aqui o conteúdo CSS, e ele diz que faça isso. Aquela famosa recomendação de que não use CSS incorporado. Aqui ele diz, incorpore o CSS crítico. Aquele que vai montar o seu layout, coloque incorporado. No caso, como o meu CSS basicamente, deixa eu até mostrar ele aqui. Deixa eu mostrar o exemplo 4, que é o que hoje. Como o meu CSS não tem nada de inútil mesmo, assim, ele tem até o para mobile aqui. Não tem o que eu separar dele aqui, mas o que ele diz é o que é estrutural num arquivo e carrega incorporado, o que não é estrutural lá pro final do arquivo, o que não é essencial de prioridade para o que é visível, joga lá pro final do arquivo, num arquivo vai ser carregado junto lá com o arquivo de JavaScript. Então, fiz um echo no file getContents, css style.css. O meu CSS eu uso Sass, ele já comprime o CSS, então o conteúdo dele já vai sair sempre compactado o máximo possível. Veja que esse HTML aqui ele não está comprimido. E eu tenho 100/100. Aquele bloqueio de renderização não tem mais. Por quê? Porque ele não teve aquela parada para buscar o essencial. Bom, aí você vai dizer, Kraus, mas isso aí é maluquice, colocado, vai ter desperdício, blá 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 blá, aquela velha história. Então, deixa eu fechar. Eu vou voltar lá pro Escola em Casa e vou mostrar como é que eu fiz aqui. Uma das ferramentas muito legais que o Chrome tem é esta daqui. Estão vendo? Quando eu abro ele aqui, aqui em cima eu tenho a velocidade da internet. Então eu quero fazer um teste. Eu vou mudar a velocidade da minha internet. Eu tenho aqui uma DSL. A DSL vai carregar rápido. Então eu vou usar um 250 kbps. O próprio navegador vai receber os dados, mas vai entregar esses dados devagarinho para ser renderizado. Ele vai fazer esse controle. Deixa eu limpar os dados de navegação.
Dados limpos, um reload na página a 50k. Veja, ó, esticado. Isso que eu estou trabalhando a 50 kbps. Agora chegou o segundo CSS que vai trazer. Deixa eu tirar aqui fora. E para economizar banda e tráfego e tudo mais, eu usei uma biblioteca para carregar somente o conteúdo novo. Ou seja, todo o resto não é trocado. Então, quando clica, ele vai carregar, ele não faz o reload na página, ele vai carregar apenas o que eu cliquei novo. Então, veja que a página não recarregou, ele só carregou o que é novo, que é a parte do meio, e atualizou a URL em si. O primeiro grande portal que trouxe isso foi o Facebook. Facebook que trouxe isso, que ele não recarrega a página, altera a URL bonitinha lá e só carrega o conteúdo mesmo novo. É uma informação para um próximo vídeo. Então é isso. Espero que a dúvida sobre bloqueio de renderização esteja sanada. E se tiverem alguma dúvida, alguma dica ou alguma informação nova, comente. Ficarei feliz em recebê-las.